E aqui tem o inciso 3, que fala outros casos referidos em lei. É claro, aqui é uma cláusula de escape. A única coisa é que tem que ser a lei para prever. O próprio Código prevê algumas hipóteses que não estão no rol 2015. Você está aqui alguns exemplos. Se vocês pegarem lá no recurso especial, no recurso extraordinário, o parágrafo 13 do artigo 1037, ele fala o seguinte: da decisão que resolveu o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, que é um requerimento para dessobrestar ou para retirar o sobrestamento de uma matéria que tem recurso especial, recurso extraordinário repetitivo, aí fala, caberá agravo de instrumento se o processo estiver em primeiro grau. É um exemplo. Um outro exemplo, produção antecipada de provas. É claro, produção de provas, como regra, o dano vai ser um dano imediato, não vai ser um dano imediato. Ou seja, produção de prova, em regra, você vai ter que tratar na apelação, nas razões ou nas contrarrazões da apelação. Agora, se for uma produção antecipada de provas, vou dar até um exemplo que ocorreu aqui no DF, que foi um exemplo até de certo lado triste, né? O que aconteceu? O governo do Distrito Federal, isso aí já tem bastante tempo, né? O governo do Distrito Federal não aceitou uma quantidade de carnes lá, que a empresa estava, que tinha sido contratada, ofereceu dizendo o seguinte: essa carne está estragada. A empresa falou, não, a carne não está estragada, foi judicializado. O que você tinha que fazer ali? Não tinha que fazer uma perícia imediatamente? Se não fizer a perícia imediatamente, qual que é a consequência? A carne vai se estragar. Aí, se estava ou não, a gente não vai saber. Como acabou, que foi o que aconteceu. Não saberia, não soube se essa carne estava ou não estragada. Mas, é certo que, no momento em que foi feita a perícia, já estava estragada. Então, nós temos a ideia de que muitas vezes você precisa de uma produção antecipada de provas, e quando há necessidade dessa produção antecipada de prova, se for deferida, cabe, ou indeferida, vai caber o agravo de instrumento. Não está no rol 2015, mas está lá na parte que fala de produção antecipada de provas. Como também tem possibilidade de agravo de instrumento previsto em legislação extravagante. Eu mesmo citei há pouco tempo a questão da falência. Ou seja, vão ser esses casos acrescidos de outros que estejam em lei. Aqui, a única coisa tem que estar em lei. Justamente por quê? Porque aqui, se não tiver em lei, simplesmente você passaria a ter uma certa discricionariedade. E isso acaba sendo um pouco mais complicado. Bem, além disso, nós temos também a questão das peças desse agravo. Dos requisitos, é claro, a questão do prazo, até já falei, vai ser de 15 dias, todo o recurso tirando embargo de declaração, o prazo vai ser de 15 dias, mas nós vamos ter aqui, além daqueles requisitos genéricos, digamos assim, nós vamos ter alguns outros requisitos, como as peças. E aqui o Código, assim como o Código 73, o novo Código de Processo Civil dividiu as peças em peças obrigatórias e peças necessárias. E aqui, apenas o rol é que vai ser mudado, né? Porque no Código 73, quais as peças obrigatórias? Era a decisão, cópia da respectiva intimação e as procurações, leia-se aqui as procurações, se tiver subestabelecimento ou subestabelecimento também. Então, haveria aqui a necessidade da procuração e dos subestabelecimentos. É claro que muitas vezes você só com a decisão, só com essas peças, você não consegue julgar. E gerava até uma ideia de uma peça necessária, coisa que ainda vai continuar no novo código, mas agora vai ser mais tranquilo. Por quê? Muitas vezes vamos imaginar o juiz mineiro. Vou dar esse exemplo. O mineiro é conhecido, bem conhecido pelo poder de síntese, né? Tanto que o mineiro, quando fala nó, o que significa nó? Ó Virgem Mãe Nossa Senhora Aparecida. Então, eu falo nó, você já entende que é ó Virgem Mãe Nossa Senhora Aparecida. E aí, o que acontece? Vamos imaginar que você tem um juiz que até fundamente a decisão, fundamente corretamente a decisão, mas simplesmente a fundamentação dele está em outro documento. Acaba estando em outro documento. Vou dar um exemplo aqui para ficar até mais fácil. Vamos supor que alguém pede uma tutela provisória. Então, pediu a tutela provisória e vem o juiz e diz, olha, presente o requisito da plausibilidade, conforme comprova expressamente o documento às folhas tal.
e aí fala um pouco mais disso. Presente o perigo conforme certidão de folhas tal, vamos imaginar uma certidão de um órgão público, ante exposto concedo. Você consegue julgar isso daí somente com a decisão, com essa decisão, cópia da respectiva intimação, que é isso aí serve para comprovar a tempestividade do agravo e as procurações? Não consegue. Então veio essa ideia, peça necessária versus peça obrigatória. Que a peça obrigatória é aquela que está no rol do artigo, enquanto as facultativas seriam as outras. Só que aqui não é facultativo também. Essa peça é necessária. Sem essa peça, o tribunal não consegue julgar. E aí, qual que é a consequência disso? Simplesmente se gerou no Código 73 se tinha um problema. E se faltar uma peça necessária? Havia uma divergência até entre a jurisprudência e a doutrina. A maior parte da doutrina, cito aqui o Fred Dier, cito aqui o Cássio Carpinella, cito o Bernardo Pimentel, que foi aqui inclusive daqui do DF, né? Mas o que eles falam? Que o juiz teria que intimar a parte para juntar a peça. E o que se fala? Qual que é a jurisprudência? Até então fala, não, o recurso é dialético. Então, tudo aquilo que é alegado deve ser comprovado. Se a parte não comprovou, simplesmente o recurso não merece ser conhecido. Então, tinha essas duas posições. O novo Código já tentou diminuir isso. O que o Código fez? Primeiro, aumentou o número de peças obrigatórias. Então, vai precisar da petição inicial, que é uma coisa que é bem lógico, né? Porque é para entender o que está acontecendo. A contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, porque muitas vezes a decisão não decorreu da petição inicial. Você pode pedir uma antecipação, você pode pedir uma tutela provisória, por exemplo, no curso do processo, sei lá, diante do abuso do direito de defesa. É uma hipótese, e que muitas vezes não vai estar na petição inicial, vai estar no curso do processo. Então, essa petição também é importante. Aí o restante é igual, ou seja, cópia da decisão agravada, certidão da respectiva intimação, ou outro documento que comprova a tempestividade, porque aqui o objetivo é comprovar a tempestividade, e ainda as procurações. E claro, se faltar alguma dessas, ou seja, se não tiver nenhuma dessas, você já souber, você vai declarar. Como? Vou dar como exemplo. O juiz deu uma tutela provisória, início litis, ou seja, inaudita altera parte. Ele concedeu uma tutela provisória. E aí, nesse caso, há um recurso. Não houve contestação ainda. Então, o Código fala para você juntar a contestação, mas o Código fala, se não tiver contestação, se não tiver algum desses documentos, faz uma declaração dizendo que não tem esse documento. E o restante facultativamente. Agora, qual foi o grande avanço, pelo menos para os advogados? Ausência de peça. Se faltar peça hoje, o que vai acontecer? Eu falei para vocês, o recurso não vai ser conhecido. No novo Código, a ideia do novo Código até é sempre julgar, fazer um juízo de provimento, tentar fazer um juízo de provimento, só se não tiver jeito mesmo. Então, o que fala o novo Código? Se faltar alguma peça, vai ter que intimar a parte para suprir essa documentação. E isso está de uma maneira remissiva, né? Porque se vocês pegarem o artigo, o parágrafo 3º do artigo 1017, aí fala que que se faltar peça, vai ser utilizado o artigo 932, parágrafo único. E o que fala o 932, parágrafo único? Fala que se faltar documento, se tiver algum motivo para não conhecimento, o que vai ter que fazer o juiz? Vai ter que intimar a parte, para que ele venha a suprir aquele equívoco ou juntar a documentação dentro do prazo de 5 dias. Então,
aqui faltou peça, seja ela obrigatória, seja ela considerada como necessária, seja ela uma peça facultativa não, porque aí é só para o convencimento do juiz mesmo, mas faltou qualquer tipo de peça que o juiz entenda ser importante, ele vai ter que abrir prazo de 5 dias para que a pessoa venha a juntar, complementar a documentação. Também, de outro lado, se você interpuser o recurso, você vai precisar depois, em 3 dias, juntar cópia no processo originário, ou seja, naquilo que tramita no primeiro grau de jurisdição. Isso não mudou hoje, está no artigo 526 e no novo código ele também vai estar de uma maneira clara no artigo 1018 do novo Código de Processo Civil. O que mudou em termos de substanciais? Qual que é a diferença do 526 para o 1018? Que isso não é aplicável no processo eletrônico. Ou seja, se o processo for eletrônico, você não precisa juntar a cópia. Por isso que a redação ficou até, de certa forma, truncada do 1018, que fala primeiro assim, o agravante poderá requerer a juntada. Então, poderá requerer a juntada. Bem, se ele quiser, então ele pode não requerer. Então, poderá requerer a juntada aos autos de cópia da petição do agravo, ou seja, igual. E aí, logo depois, vem o parágrafo 2º, vai ter o parágrafo 1º, que aí não interessa tanto para esse ponto, aí vem o parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, que é se juntar, no prazo de 3 dias a contar da interposição. E aí vem o parágrafo 3º. E se descumprir, o recurso não vai ser conhecido se alegado e comprovado pelo agravado. Ou seja, na realidade, o que ele está dizendo em outras palavras? A parte tem que juntar na primeira instância. De outro lado, como acontece hoje, o juiz não pode conhecer de ofício se ele não juntar, tem que ser arguído e comprovado pelo agravado. É isso que está tanto na redação do Código de Processo Civil de 73 como na redação do Código de 2015, mas aqui colocou, por que foi o poderá lá em cima? Porque se for processo eletrônico, ele pode até juntar, mas ele não é obrigado a juntar. Se ele não juntar no processo eletrônico, não haverá a possibilidade de não conhecimento do agravo. Até porque, de fato, seria até pouco eficaz aqui você determinar que se juntasse. Primeiro, seria até ruim para o próprio Poder Judiciário, porque isso sobrecarregaria o sistema. O maior problema hoje do processo eletrônico, por incrível que pareça, é a capacidade de sistema. Tanto que São Paulo é o Estado, é a unidade da federação que está com menos, que tem menos processo eletrônico, que está menos envolvida na parte de processo eletrônico. Por quê? Por causa do volume de processos. Porque você precisa de um sistema muito mais complexo para conseguir juntar ali milhões de processos, né? Então, aqui tem que juntar também. Bem, outro ponto que temos que verificar diz respeito até à questão do procedimento desse recurso, ou seja, o recurso ele é recebido, o agravo ele é recebido. O que vai acontecer quando o agravo é recebido? Vai ser distribuído e qual vai ser o checklist que o juiz vai ter que fazer, que o relator vai ter que fazer? Primeira coisa, ele vai ver se é caso de não conhecimento ou não provimento de plano. É claro que, nesse aspecto, o novo código teve uma alteração sensível em relação a isso, porque o artigo 932 do Código de Processo Civil ele é diferente do 557. O 557 junta tudo, né? O que fala o 557 do CPC antigo? Que o juiz negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência do próprio tribunal, do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. Aí vem o parágrafo 1º A, fala em dar provimento. O que fez o novo código? Dividiu. Se vocês pegarem o 932,
do novo Código, o inciso 3º, ele fala em negar seguimento. O negar seguimento pressupõe o quê? Não conhecimento, então faltou requisito. Então, se o recurso for manifestamente inadmissível, for prejudicado, ou não atacar os fundamentos. Muitas vezes o juiz, ele dá 2, 3 fundamentos, cada um por si só suficiente para manter a decisão. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Você tem que atacar todos os fundamentos. Se você não atacar todos os fundamentos, você estaria recorrendo por capricho. Você sequer tem interesse recursal nesse caso, porque o seu recurso não vai ser suficiente para reverter a decisão. E aí, você tem que atacar. Então, se ele não atacar todos, o que vai acontecer? Não é nem conhecido. Então, se ele não puder ser conhecido, ou ainda, se ele... aí vem o inciso 4º e fala do não provimento. Ele pode negar provimento em que hipóteses? Ou quais hipóteses que ele pode negar provimento? Quando já tiver precedente. Aqui foi algo que também alterou de uma forma sensível a questão do precedente. Porque até então falava em jurisprudência dominante. Quando você fala em precedente, não é toda e qualquer decisão, é somente aquilo que forma precedente. O que vai ser precedente? Súmulas, tanto do Tribunal Local como do Tribunal Superior. O que mais? Incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, recurso especial e recurso extraordinário repetitivos. Então, nesse caso, o relator só vai estar autorizado se tiver esses precedentes. Então, o critério é objetivo. Então, nessa hipótese, ele vai poder simplesmente não conhecer. E ele pode, de plano, dar provimento ao recurso? Aqui não. Porque o inciso 4º do 932, tanto que aqui o 1018, na verdade, eu acho que o 1019, né? 1019, ele fala do inciso 3º e 4º, mas não fala do inciso 5º, que é dar provimento ao recurso. Por quê? Por conta do contraditório. Para ele negar provimento ao recurso, não precisa do contraditório. Mas para ele dar provimento ao recurso, tem que ser obedecido do contraditório, senão vai ter uma violação constitucional. Então, aqui ele vai poder utilizar o inciso 3º e 4º do 932, mas o 5º não. Além disso, ele vai poder atribuir ou não efeito suspensivo. Aqui teve uma outra alteração que foi substancial, essa questão do efeito suspensivo. Por quê? Pela redação antiga, pela redação do Código de Processo Civil de 73, ele também poderia conceder ou não efeito suspensivo, mas essa decisão era irrecorrível. O parágrafo único do artigo 527 previa que não poderia ter recurso dessa decisão. Isso não está mais no Código. Bem, se não está mais, e o artigo 1021 fala da possibilidade do agravo interno quanto à decisão monocrática, quanto à decisão unipessoal em tribunal, então a consequência vai ser possível o agravo interno contra a decisão que concede ou denega o efeito suspensivo. É claro que nós vamos ter alteração no agravo interno, que se esse agravo interno ele for por unanimidade não conhecido ou não provido, aparentemente pelo código aqui a multa já seria automática, de 1 a 5%. Então, isso acaba, de certo lado, buscando que haja uma parcimônia nesse recurso. Mas, de qualquer forma, aqui vai caber o recurso. E depois ele vai dar andamento ao processo, que é o que já acontece isso, ou seja, ele vai intimar a outra parte para as contrarrazões e vai, se for o caso, de oitiva, ouvir o Ministério Público. É claro que aqui acabou com algo que acontecia no Código Antigo, que são as informações do juiz. Por que acabaram as informações ao juiz no agravo? Motivação lógica. Se você for pedir informações no agravo, você teria que pedir informações na apelação, teria que pedir informações no recurso especial, no recurso extraordinário. Até porque a decisão do juiz tem que estar suficientemente fundamentada para ser analisada. Ou seja, não tem que ouvir o juiz novamente. Até o juiz é avisado e sabe por quê? Porque ele pode rever o seu posicionamento. Se ele se retratar completamente, qual vai ser a consequência? Se ele vier a se retratar? Perde
perde objeto, agrava, tudo bem. Isso continua acontecendo. Agora, você não precisa pedir informações do juiz aqui. Aí já é o contrário. Se o juiz se retratar, ele vai encaminhar para o tribunal já a informação. Ó, me retratei por inteiro da decisão, o agravo, obviamente, vai perder o objeto. Isso não vai mudar. E, por fim, feito tudo isso, o relator vai pedir dia para julgamento. Aqui o código mudou de 30 dias para um mês. Foi uma alteração substancial? Foi. Por quê? Se ele deixasse 30 dias, seriam 30 dias úteis. Então, na realidade, não seriam 30 dias. Seriam 30 dias úteis, o que vai dar 40 e poucos dias. Então, quando coloca o prazo em um mês para pedir, qual que é a grande consequência? Se é um mês para pedir, ele vai ter um mês. O prazo em mês não é útil, né? Senão, por exemplo, fevereiro ou janeiro, antes do carnaval, a gente não poderia contar. Então, você tem a ideia de que aqui, essa alteração acabou sendo substancial. Claro que não em relação ao código antigo, mas para o código novo, se permanecesse 30 dias, seria diferente. Mas também se trata de um prazo impróprio, né? Então, se o juiz não cumprir, qual que é a consequência? Vai dizer, não, você não vai mais julgar o processo? É claro que aqui nós temos que o prazo ele é impróprio. Bem, eu vou passar para os embargos de declaração, até para também não me alongar muito, né? Com relação aos embargos de declaração, quais foram as grandes alterações? A primeira alteração está lá no caput até do 1022, que é uma alteração para muitos apenas formal, mas para outros substancial. Por quê? Se nós pegarmos o artigo 1022, ele fala, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para. Então, aqui ele deixa claro que vai ser contra qualquer decisão. É diferente do Código de Processo Civil antigo. Se vocês pegarem o 535, o que ele fala? Cabe embargo de declaração quando? Na sentença ou no acórdão houver obscuridade, contradição. Em síntese, o que ele fala é isso. Aqui não, fala contra qualquer decisão. Havia uma discussão se cabia ou não embargo de declaração, e a doutrina era praticamente pacífica no sentido da possibilidade de embargo de declaração contra a decisão interlocutória, contra a decisão monocrática. Mas, vez por outra, em tribunais, se opunham o embargo de declaração contra uma decisão monocrática, e o que o tribunal fazia? Converto em agravo regimental. Ou muitas vezes diz, não é cabível, é erro grosseiro e sequer conheça. Claro, o Tribunal Superior não, convertia o Supremo, tem muitos casos até de conversão de agravo, conversão de embargo de declaração em agravo. Mas aqui, muitas vezes, o fato de ser uma decisão monocrática, de ser uma decisão interlocutória, não retira a possibilidade de ter a necessidade de um aperfeiçoamento daquela decisão. Inclusive, muitas vezes, até o próprio interesse recursal é diferente, porque no embargo de declaração, a pessoa não precisa ser sucumbente para ter interesse recursal, porque ela pode ser prejudicada pela obscuridade da decisão, mesmo tendo ganhado a decisão, mesmo a decisão lhe sendo favorável. Então, vamos imaginar uma obrigação de fazer até uma tutela provisória, obrigação de fazer, determino que o réu faça alguma coisa sob pena de multa diária de R$10.000. Então, determinou, tem multa diária de R$10.000. Mas não fixou o prazo. Vamos imaginar que diz até quando que vai fazer. Se o réu ler aquilo dali, o que vai dizer? Bem, eu tenho que fazer. Espero fazer antes de morrer. Mas eu tenho que fazer, mas não tem um prazo pré-determinado. Claro que o autor vai dizer, não, você tem que fazer agora. O juiz determinou, você tem que fazer. E vai ter, sempre tem duas correntes antagônicas, vem uma corrente eclética, né? Diz, não, na realidade você vai ter 5 dias para fazer, porque quando o juiz não fixa prazo, você vai ter o prazo de 5 dias. Isso aí não é uma obscuridade? Então, nesse caso,
você vai ter essa noção de que se você tem uma obscuridade, mesmo você sendo o autor, mesmo você, melhor dizendo, mesmo você sendo beneficiado com aquela decisão, você tem interesse recursal aqui para deixar tudo muito claro, qual que é o prazo que a pessoa vai ter para fazer. Então, contra qualquer decisão, cabe esse embargo de declaração. Fora isso, questão do cabimento. Vai caber omissão, obscuridade, contradição e erro material. Isso já era consagrado na jurisprudência, na doutrina, mas agora está de forma expressa para corrigir erro material, coisa que não estava no artigo 535. Eu ressalto, essas hipóteses de cabimento, aqui alterou também as hipóteses de cabimento da Lei 9.099. Se vocês pegarem lá, acho que o artigo 1064 do novo Código, já no final do novo Código, ele altera o artigo 48 do Código da Lei 9.099, exatamente, ele fala aqui, ó, o caput do artigo 48 da Lei 9.099 passa a vigorar com a seguinte redação: caberão embargos de declaração contra sentença ou acordo nos casos previstos no Código de Processo Civil, ou seja, as hipóteses são estendidas. Então isso quer dizer o quê? Até hoje, nos juizados especiais, cabia, ou cabem, né, que o Código ainda não está em vigor, vai entrar em vigor dia 18 ou dia 17, aí tem uma discussão, mas, de qualquer jeito, cabem embargos de declaração hoje, no caso de dúvida nos juizados especiais. E aí, no novo Código, não vai caber. Por quê? Qual que é a lógica de não caber no caso de dúvida? Porque a dúvida é subjetiva. Vou fazer até uma comparação de dúvida e obscuridade aqui. Vou colocar um exemplo particular. Me lembro quando eu estava começando direito civil, estudante, então, segundo, terceiro semestre, eu estagiava, perguntei lá para o juiz com que eu trabalhava, né, que eu era estagiário, eu estou começando direito civil, qual livro que o senhor indica? Ele me indicou Caio Mário, que é um excelente livro. Só que eu fui ler Caio Mário, eu não tinha ainda a maturidade para ler. Li, não entendi nada. O problema estava onde? No livro do Caio Mário ou na minha cabeça? Na minha cabeça. Eu ainda não tinha condições. Então, isso é dúvida. Ao passo que a obscuridade, eu vou fazer uma outra comparação, quando a gente está no segundo grau, que leu aquele Dom Casmurro, afinal, Capitu traiu ou não Bentinho? Aquilo dali é o quê? Se aquilo ali fosse uma decisão judicial, sem obscuridade, aqui não estaria claro. Se a pessoa for machista, vai dizer traiu, sim. Se a pessoa for feminista, de jeito nenhum. Isso é coisa da cabeça do Bentinho. E aí, o que acontece? Na realidade, você vai ter a ideia de que a decisão, se for uma decisão, ela não está clara. De tal forma que, nessa hipótese, é cabível, sim, são cabíveis embargos de declaração. Agora, no caso da dúvida, não. No caso da dúvida, não. E isso daí foi colocado também para a Lei 9.099, lá no artigo 1064, já na parte das disposições finais e transitórias do Código de Processo Civil. Então, agora vai ter uma uniformização entre o tratamento dos embargos de declaração no Código de Processo Civil e nos juizados especiais. Mas foi bem tópico, né? Nós vamos ver que foram duas alterações até com relação a embargos de declaração para a Lei 9.099. Outro ponto que alterou, que eu acredito ser interessante no novo Código de Processo Civil, foi a questão dos efeitos desse recurso, dos embargos de declaração. Claro, vão continuar interrompendo o prazo, e aqui teve uma alteração também para os juizados especiais, que vai interromper o prazo também nos juizados especiais, não vai suspender. Se vocês pegarem o artigo 1065 do novo Código, lá no final do novo Código, ele já prevê expressamente que interrompe os prazos para os demais recursos. Então, aqui não há uma uniformidade. Isso vai continuar igual. Quais vão ser as distinções, quais os avanços que nós vamos ter até para tentar não ultrapassar aqui um prazo razoável, até porque nós temos que seguir a duração razoável da palestra, que é um princípio que nós temos que seguir especificamente, mas de qualquer jeito. Essa questão da interrupção,
Agora, nós vamos ter outras consequências, tais como, a primeira delas, se tiver um recurso que foi julgado e que tinha sido interposto e tinha embargo de declaração para ser julgado, ou seja, você interpôs o recurso, depois da interposição de um recurso especial, de um recurso extraordinário, de uma apelação, qualquer que seja o recurso, veio o julgamento de embargo de declaração. Qual que é a jurisprudência hoje do Superior Tribunal de Justiça? Você tem que ratificar. Se você não ratificar, qual vai ser a consequência? Não vai ser conhecido. O novo Código expressamente prevê que não vai precisar a necessidade de ratificação, se não tiver alteração naquela parte, o que fala o parágrafo 5º do 1024. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos, será processado e julgado independentemente de ratificação. Ou seja, aqui, digamos, seria um overruling legislativo, né? Ou seja, a lei quis superar a jurisprudência. E isso aconteceu muitas vezes com o Código. O Código muitas vezes quis ratificar a jurisprudência e outras vezes quis simplesmente rever a jurisprudência. Eu cito até com relação a embargos de declaração mesmo, em termos de procedimento. Cabe embargo de declaração e, uma vez oposto o embargo de declaração, tem ou não tem contraditório? A jurisprudência é no sentido de que vai ter contraditório se tiver pedido de efeito modificativo. O que o Código fez? Ratificou isso. Ou seja, está no Código, apenas agora está de uma forma expressa que vai ter o prazo de contrarrazões, de contraminuto, prazo de contraditório, para que ele venha se manifestar no prazo de 5 dias, que é o prazo dos embargos. Então, muitas vezes ele vem e vai juntar a jurisprudência, vai se juntar à jurisprudência. Outras vezes não, ele vai contra a jurisprudência, como nessa hipótese de ratificação. Porque realmente, se não mudou nada, qual a lógica de ter que ter a ratificação? É só uma jurisprudência defensiva, pura e simples. Porque o que vai ser julgado vai ser aquilo. A pessoa vai ter que simplesmente fazer atravessar uma petição falando apenas: ratifico os termos do embargo de declaração do recurso que foi interposto às folhas tal, barra tal. Ou ainda vai interpor o recurso igual. Qual a importância disso? É claro, se mudasse o teor, se tiver efeito modificativo, aí tem lógica, porque pode ser prejudicado o que está no embargo de declaração, mas caso contrário, no recurso, mas caso contrário, não. Então, isso foi uma alteração. A outra alteração também significativa se deu com relação ao pré-questionamento. Isso porque, é claro, isso aí está na parte dos embargos de declaração, no artigo 1025, mas nós temos uma divergência, até diria uma divergência aparente entre o STJ e o Supremo, com relação ao pré-questionamento. É claro, não com relação ao que seja o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? A causa tem que estar decidida, a matéria tem que ter sido debatida, só que vamos vamos supor que você suscitou a questão e o tribunal não analisou, houve uma omissão. O que você pode fazer? A matéria está pré-questionada porque você suscitou? Não, a causa tem que estar decidida. E aí, tanto para o STJ como para o Supremo, tem que se opor embargos de declaração. Então, nesse caso, tem que haver uma oposição de embargos de declaração. Só que o problema é que, muitas vezes, os tribunais utilizam até decisões que são, com relação a embargos de declaração, que são genéricas, né? Até aqui, parafraseando o ministro Sepúlveda Pertence, eu até diria o seguinte: o ministro Sepúlveda Pertence, certa vez, num HC, falou o seguinte: se tem uma decisão que serve para absolutamente todos os casos, é porque, na realidade, ela não serve para nenhuma. Isso por quê? Porque nessa hipótese, ele não está identificando o direito corretamente. Ele está dando o genérico, que muitas vezes apenas reproduz o que está na lei. Então, com o embargo de declaração acontece muito isso. O embargo de declaração não servem para demonstrar irresignação, mas sim para suprir omissão, obscuridade e contradição, que não ocorre no caso, rejeita os embargos. Ou ainda, o juiz não está obrigado a responder a todos os fundamentos colocados na petição, rejeita os embargos. Então, vamos imaginar que houve a omissão e os embargos foram rejeitados.
Aqui, o tratamento dado para o STJ, para o Supremo, é diferente. Se vocês pegarem, tem só um caso julgado pelo plenário do Supremo, que foi a questão de ordem no recurso extraordinário 219.934, da relatoria do ministro Otávio Galotti. Isso em junho do ano 2000. Em junho do ano 2000, o plenário do Supremo decidiu o seguinte: se forem opostos embargos de declaração, e realmente houve omissão, a matéria se encontra pré-questionada. É o denominado pré-questionamento ficto. Então, e por que o Supremo adotou esse posicionamento? Isso eu estou falando de junho de 2000, mas vale até hoje. Tem um outro posicionamento até do ministro Toffoli, da ministra Rosa, em sentido contrário, tenho que citar isso, mas a regra no Supremo é utilizar esse pré-questionamento ficto, e justamente qual que é a lógica desse pré-questionamento ficto? É que, primeiro, muitas vezes não cabe recurso especial, e para você atacar no recurso extraordinário, precisa ser uma matéria constitucional, a violação tem que ser frontal, tem que ser direta, a Constituição não pode ser por via oblíqua. E nesse caso, o que está sendo afrontado na realidade é o Código de Processo Civil, a questão dos embargos de declaração. Então, o Supremo adota o pré-questionamento ficto. De outro lado, o STJ não adota. Tem até enunciado de súmula, enunciado da súmula 211, que fala: a despeito de serem opostos embargos de declaração, se estes forem rejeitados e não se analisar a matéria não se encontra pré-questionada. Mas, para o STJ, até você tem uma solução, né, que é se interpor um recurso especial alegando violação aos artigos 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil para anular a decisão e voltar. Mas, de qualquer jeito, pode ser que quando volte, e já aconteceu isso, quando voltou para a instância de origem, o que aconteceu? Simplesmente, o tribunal tinha usado um dos dois que eu tinha falado, que não é obrigado a responder por todos os fundamentos, aí usou o outro. E rejeitou os embargos. É claro que aqui, qual a solução disso? Você teria reclamação em tese, você poderia dizer: olha, aqui afrontou o posicionamento adotado pelo STJ, mas isso aqui também não foi, teve um julgado do STJ que não foi aceito. Poderia se fazer novo recurso especial alegando ao 535, mas aqui acaba sendo um ciclo, né? Você ia ficar naqueles loopings, né? Que aí vai para o STJ diz: houve omissão, volta, e o tribunal diz: então, por um outro fundamento, rejeita os embargos. Aí você, novamente, interpõe o mesmo recurso para voltar de novo e o processo não sai dali. Ou aceitar o pré-questionamento ficto, que foi o que aconteceu em alguns casos, até da relatoria da ministra Helena Calmon. Mas só nessa segunda hipótese, não é aceitar o pré-questionamento ficto de plano. Mas, de qualquer jeito, isso traz menos celeridade para o processo. E não afeta tanta segurança. Qual foi a ideia do novo Código? Se você opuser os embargos de declaração, e mesmo que eles sejam rejeitados, se houve omissão, ele é constante do acordo, é como se ele tivesse constante do acordo. É o que fala o 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, quando de fato você está pré-questionando e não pós-questionando, porque, é claro, não vai poder acolher aquelas hipóteses em que o advogado nunca tratou do tema. Aí perdeu no primeiro grau, perdeu no segundo grau, aí vem agora que é os embargos de declaração salvadores. Ou seja, que o embargo de declaração vá alterar e salvar absolutamente tudo. Aí, realmente, aqui você não vai poder falar em pré-questionamento. Você vai ter que ter suscitado antes. Daí a importância, até para nós advogados, a importância muito grande, muitas vezes, das contrarrazões, da contraminuta. Porque é lá que você vai poder colocar a matéria que você quer ver julgada. Porque depois, se não for julgado aquilo que você colocou, você pode opor embargos de declaração dizendo: aquilo dali foi suscitado e houve uma omissão ao não analisar essa questão. Bem, e por fim, com relação a embargos de declaração, teve uma alteração com relação a embargos protelatórios. É claro, vai ter a multa, continua tendo a multa, que vai de
o primeiro embargo de declaração até 2% e no segundo continua até 10%. O que teve de alteração? Uma das coisas é que, se forem 2 embargos de declaração considerados protelatórios, não vai haver a possibilidade de um terceiro embargo de declaração. Um terceiro embargo de declaração nesse caso. Ou seja, tem 2 seguidos protelatórios, qual vai ser a consequência? Não vai caber mais o terceiro embargo de declaração, você tem que arrumar outra via. Então, opôs o embargo de declaração e foi considerado protelatório, qual vai ser a consequência? Multa, até 2%. Reiterou, teve novos embargos de declaração, multa até 10% e a impossibilidade de se opor embargos de declaração. Isso por quê? Para evitar justamente que seja útil para a parte. Eu vou dar um caso até julgado pelo Supremo no ano 2004, um caso bem interessante. O caso era extinção de um sindicato. O sindicato, só poderia existir na mesma base territorial, não poderia existir 2 na mesma base territorial sobre o mesmo, com relação à mesma profissão, e aí teve uma questão que chegou ao Supremo Tribunal Federal e, assim como a associação, o sindicato só pode ser extinto quando transitar em julgado a decisão. Chegou ao Supremo, o Supremo falou, tem que ser extinto. Embargo de declaração. O Supremo, nesse caso, não considerou nem na primeira vez sendo protelatório, mas continuou, julgou. Aí teve o embargo de declaração dos embargos de declaração. Multa de 1%. Aí teve embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, 10%. E aí se parou para verificar o seguinte, o valor da causa era R$1.000. O valor da causa era R$1.000. E, primeira multa, R$10 de multa. Segunda, a partir da segunda, R$100 de multa. E um agravante. Como é um sindicato, ele recebia dos seus associados e uma singela quantia de R$4 milhões por ano. Se nós pararmos para pensar, se cada embargo de declaração vai durar uns 2, 3 meses para ser julgado no Supremo. Vamos imaginar que tivessem 5 embargos de declaração no ano. Ele iria pagar R$500. Para qualquer um, vale a pena pagar R$500 para receber 4 milhões? Acredito que não tenha muita dúvida, né? Então, qual que é a ideia disso aí? Opôs embargo de declaração, mesmo ele sendo considerado protelatório, pode ter sido um equívoco do tribunal. E pode ser até que o tribunal volte atrás. Você demonstre que não é protelatório, então você pode opor novos embargos de declaração. Agora, se o tribunal considerou que realmente é protelatório, aqui até para o advogado, o caminho é mudar. Se você opuser novos embargos de declaração, você não tem dúvida que o tribunal vai considerar protelatório também. Então, o que se fez? Primeiro, ok, foi considerado protelatório, você ainda pode opor novos embargos para dizer, realmente não foi protelatório, qualquer que seja o motivo, e aí também, se for considerado protelatório, muda de caminho. Não se impede, nem poderia se impedir, eu ressalto aqui, outro recurso, só os embargos de declaração. Então, vamos imaginar, foi de um acordo, você opôs embargos de declaração de um acordo de um Tribunal de Justiça. Eles foram rejeitados e teve multa. Você recorre, você opõe embargo de declaração até para rever a multa, muitas vezes, inclusive. E aí, aí foi considerado protelatório, o que você vai ter que fazer? Mudar de caminho. Se você realmente não está procrastinando, de fato, até por uma questão de estratégia processual, você não vai utilizar novo recurso idêntico, porque, ou seja, a porta desse aí já está fechada. Foi isso que foi colocado no novo Código de Processo Civil. Bem, então, com isso, eu vou até terminar por aqui. Eu agradeço aqui a oportunidade, claro, vou abrir espaço para as perguntas, mas eu cumprimento mais uma vez a ESA. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa muito boa, em especial no momento em que o Código está tendo um novo Código de Processo Civil. Então, hoje, nós vimos a parte dos recursos de natureza ordinária, mais especificamente a apelação, o agravo e os embargos de declaração. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para responder eventuais perguntas.
Não está pacificado isso ainda, se é 17 ou 18. Tá? Realmente há uma discussão, as duas teses são razoáveis. Valeu aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Bom, agora a gente chegou o microfone aqui, então não tem problema. O Paulo não vai precisar repetir a pergunta. Fala o seu nome, pode fazer a pergunta, fica à vontade. Meu nome é Jéssica. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao efeito suspensivo na apelação. E a minha pergunta é a seguinte: quando houver a concessão da tutela provisória e posteriormente na sentença ela for indeferida, né, cassada, esse efeito suspensivo significa que vai continuar vigorando os efeitos da tutela provisória? E a minha segunda questão é se, para pedir para o relator esse efeito suspensivo, se é só um requerimento simples ou se tem que fazer uma cautelar, como hoje em dia acontece geralmente. Bem, então vamos parte, Jéssica. Em primeiro lugar, com relação ao efeito suspensivo. É uma das hipóteses em que o artigo 1012 não prevê o efeito suspensivo, que é quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, nesse caso, assim como acontecia como paralelo no próprio artigo 520 do Código de Processo Civil antigo, que quando confirmava a antecipação de tutela na sentença não tinha efeito suspensivo, como também decidia processo cautelar, então, que são as duas ideias de tutela provisória, não tem o efeito suspensivo. Então, tanto quando concede, revoga ou confirma, não tem efeito suspensivo, como você até pode buscar o efeito suspensivo opter iudicis, e aí vai ser por intermédio do requerimento, aí já entra na sua segunda questão, que aí o Código fala em simples requerimento. Pode ser que se utilize até a palavra medida cautelar, mas nunca ação cautelar. Ou seja, a cautelar, a ação, não mais vai existir. A ideia é que você tenha o processo. Aquela ideia que nós tínhamos antigamente de, você tem um processo de execução, você tem um processo cautelar e você tem um processo de conhecimento, isso aí já acabou. Tanto que você até tem execução, mas a execução, ou o processo de execução é para título... Não, obrigado. É para título extrajudicial. No caso de título judicial, você vai ter o cumprimento da sentença. Assim como a cautelar. Acabou a ideia de ação cautelar, até porque gerava uma série de problemas. Bem, a ação cautelar tem ou não tem coisa julgada? E isso é uma discussão que até hoje tem. Há quem entenda, não tem coisa julgada, porque ela e aqui eu vou parafrasear até aqui o exemplo do Fred Didier, que ele fala o seguinte: é como se você tivesse uma construção. Quando você tem uma construção, você não vai precisar de andaime para fazer essa construção, essa obra? Então, a cautelar seria o andaime que você está precisando, e quando você faz a obra, aquilo dali não mais vai existir, vai se retirar, você não vai deixar o andaime lá, porque, olha, está aqui, então, acabou a obra, mas se você tem esse andaime, eu vou deixar o andaime aqui eternamente. Mas, de qualquer jeito, a ideia central é evitar uma ação cautelar. É claro que aqui o Código preferiu utilizar a palavra requerimento, porque aí pode ser simples petição, não vai ter maior formalidade. É claro, se a pessoa ingressar com uma medida, um pedido de medida cautelar, o tribunal vai dizer, não conheço dessa medida, porque na realidade a cautelar... Não, agora, a visão do Código é ser um requerimento, uma simples petição. Meu nome é Michele, bom dia. Eu queria verificar se o senhor poderia explicar para a gente um pouquinho do artigo 304 sobre a tutela antecipada, porque está gerando um pouco de dúvida quando se torna estável, se não agravar, o processo pode ser extinto. E como é um instituto novo, a gente foi até falado na primeira palestra, mas não ficou assim tão claro, porque é uma coisa nova, se... Bem, eu vou até tocar um pouquinho nisso aí, mas é claro, vocês vão ter uma palestra, com certeza, brilhante, do professor Rodrigo Becker sobre esse tema, no dia 19 de março. Mas a ideia qual que é? Em síntese, é que, principalmente, aqui está de uma forma, claro que ela não vai gerar coisa julgada.
Ela não vai gerar coisa julgada, porém vai se estabilizar. O que é essa estabilização? Vai haver a possibilidade de se ingressar contra aquela tutela. Mas que ultrapassar 2 anos, a ideia que está no código é que ultrapassar 2 anos não vai mais poder. É claro, é um instituto novo, há certas discussões, mas pode-se defender basicamente o seguinte, que de fato você não vai poder ingressar contra ela, mas qual seria a diferença dessa estabilização para uma coisa julgada? Eventualmente, você poderia se defender com base, defender dos fatos colocados nela num outro processo ou não? Então, talvez essa seja a principal distinção. Porque realmente a ideia de estabilização é trazer uma segurança, porque senão, tudo bem, a pessoa passa 2, 3, 5, passa 10 anos. E aí depois diz, vou ingressar com uma ação para querer questionar aquela tutela provisória. Agora, por que tem essa tutela provisória? Por que vai ter essa estabilização quando não tiver recurso? Motivação é assim, muitas vezes até a própria tutela, ela já satisfaz, já acaba, não tem para que ter o processo, continuar com o processo sem necessidade. A ideia foi trazer uma maior celeridade. Mas é claro, isso aqui vai ser com certeza muito melhor tratado pelo professor Rodrigo Becker no dia 19. Sim. Eu queria só confirmar com você, você disse que vai ser possível agravo interno da decisão que aceitou efeito. Exatamente. A pergunta dela não é nem continuar existindo, porque na realidade, na qual código você pegar o 527 parágrafo único, ele fala da decisão de conversão de agravo de instrumento e agravo retido, que pode ser do inciso 2º 527, e do inciso 3º, que é a concessão de efeito suspensivo da antecipação da tutela recursal, a questão vai ser decidida ao final, cabendo pedido de retratação, apenas isso. Agora, de reconsideração. Agora, no caso do novo CPC, não tem essa parte. Se não tem essa parte, aplica, como também, até se fosse o código antigo, se não tivesse o 527 parágrafo único, o que iria acontecer? Não é uma decisão unipessoal, não é uma decisão monocrática, não vai se aplicar a regra geral do agravo interno? Então, aqui abre a possibilidade do agravo interno nessa hipótese. Então, vamos encerrar a nossa palestra. Quero agradecer ao professor Paulo Gustavo, que falou exatamente como eu imaginava dele, de forma clara, precisa e brilhante, até porque ele é um grande estudioso do tema. Quero passar às mãos dele aqui uma carta de agradecimento pela palestra. Quero agradecer o excelente. Quero agradecer o excelente público de hoje, mais uma vez. Semana que vem nós temos uma palestra com o desembargador Arnoldo Camanho, que vai falar sobre a parte de organização e saneamento do processo no novo Código de Processo Civil. Mesma coisa, mesmo horário, vocês já conhecem bem como é que funciona. O desembargador vai estar aqui e vai falar para a gente. Vamos agora, então, fazer um sorteio de 5 bolsas da escola, e como vocês sabem, as bolsas são para qualquer curso que vocês tiverem interesse. Vamos lá, eu vou pedir para o Paulo sortear o primeiro aqui. Eu só misturei bastante, enquanto ele falava, eu misturei bastante para não ter problema. Então ele vai sortear o primeiro. Vamos lá. Primeira bolsa vai para o 64739. 64710, está aí? Perdeu. Próximo é 64725. Vou misturar aqui. O pessoal estava falando, achando que não está misturado. Vou pegar lá do fundo agora. 64338. Tá aí? Olha aí, então vem para cá para frente também.